Boa noite. Vamos conversar hoje sobre como a terapia floral e a homeopatia pode ajudar as mamães. Eu vou trazer uma convidada. Bem-vinda, Paula. Que saudade. Bem-vindas, Isabela, Jaqueline. Bem-vinda, Sandra. A gente vai conversar hoje sobre como os florais, né, a terapia floral, a homeopatia, pode ser uma aliada das mamães, né? Eu sempre falo que nenhuma mãe está sozinha. Boa noite, meninas que chegaram. Leane, autocuidado. Então, toda mãe consegue encontrar dentro da sua rede de apoio, dentro da sua família, algumas pessoas que conseguem dar um suporte bacana, porque a maternidade, principalmente do primeiro filho, é puxadinha, né? Mas a gente também consegue em terapias alternativas, em profissionais que focam o seu trabalho, sua experiência no ciclo gravídico, puerperal, de trabalho com crianças, né? Elas podem ajudar bastante nesse processo, deixando a gente mais tranquila, mais equilibrada. É sempre bom ter um suporte, né? Bem-vindas a todos que estão chegando. Então, eu vou convidar a Flávia Desenho, que é uma dessas pessoas que é especialista nesse público. A Flávia, vou convidar ela. A Flávia, gente, além de ser terapeuta floral, ela tem formação em psicologia e ela é doula. Inclusive, ela foi a doula que trouxe a minha filha ao mundo, que me ajudou nesse processo. Boa noite, Flá! Oi, gente. Boa noite, Lise. Boa noite, todo mundo. Tudo bem com vocês? Bem-vinda! Tudo ótimo! Obrigada, Lise. Pessoal, a gente vai conversar e a qualquer momento, se vocês quiserem colocar as interações, as perguntas de vocês, eu vou passando para a Flávia aqui, que ela vai estar conversando, talvez passe alguma batida por ela, mas eu vou tentar não deixar nenhuma questão passar batida. Flávia, quer contar um pouquinho de como que você Uhum. veio parar nesse mundo de mães? Então, eu sempre trabalhei com mulheres. Eu sou graduada em psicologia, sou pós-graduada em terapia familiar e de casais. E eu trabalhei alguns anos, em centros de defesa para mulheres vítimas de violência doméstica, no estado de São Paulo. E eu sou de Bauru, interior, e trabalhei lá em Bauru, e trabalhei em Jaú também, na cidade de São Paulo também. Então, eu já sempre tive o foco do meu trabalho voltado para as mulheres. E aí, quando eu engravidei do Mateu, meu filho, hoje ele tem 5 anos, eu comecei a estudar sobre gestação, parto, e aí fui em busca de um parto humanizado, né? E aí eu comecei a voltar minha atenção para essa fase da perinatalidade, né? Então, depois que ele nasceu, um tempo depois eu me mudei para Curitiba. E aí aqui eu conheci muitas pessoas que trabalham na área, muitas enfermeiras obstétricas, muitas doulas. E aí eu me formei como doula e atuei bastante tempo como doula. Eu era voluntária lá na Bairro Novo, na maternidade Bairro Novo, para quem não conhece aqui. Para mim é O parto da Lise felicidade. foi lá, né? Para quem não conhece Sim, Curitiba, a maternidade de Bairro Novo é uma maternidade de referência no parto humanizado e é pelo SUS, o que é mais legal ainda, né? E então eu era doula voluntária lá, fui doula voluntária lá por quase 3 anos. E aí eu entrei nesse mundo da maternidade, de trabalhar com mães, com bebês e com crianças, né? E aí, paralelamente a isso, nisso eu já trabalhava com florais, eu já sou formada em terapia floral há muitos anos, há mais de 10 anos. E aí eu voltei o meu público para atender mães, bebês e crianças, né, e gestantes.
E aí eu comecei a aliar uma coisa com a outra, e aí eu fui realizar mais um sonho, que era cursar homeopatia. Aí eu fiz pós-graduação em homeopatia, e aí eu juntei tudo. A Que dolagem com a delícia. terapia floral, com a homeopatia, e estou aqui hoje. Agora, né, em isolamento social, não estou atuando como doula, eu tive um outro bebê, o Lorenzo, ele tem 1 aninho, e aí desde o finalzinho da gestação dele eu já parei de atuar como doula, e aí não. Tentei retornar um pouquinho antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e não retornei. Então, atualmente eu trabalho online, eu trabalho atendendo as famílias, mães, gestantes, bebês, crianças, com terapia floral e homeopatia. Um Que pouquinho da minha legal. história. De como eu cheguei aqui, né? Bom, deixa eu contar um pouquinho de como que você surgiu na minha vida, porque É. justamente a terapia floral, homeopatia, enfim, que você me ajudou, entrou nessa fase. Porque a princípio, Legal. os meus planos, quando eu estava grávida, era parto domiciliar, já tinha fechado o contrato com a empresa, e aconteceu nesse meio período da empresa do meu marido falir. Então, vocês imaginem o emocional de uma cidadãzinha esperando outra e com uma mudança, um turbilhão de coisas acontecendo, mudando para SUS e sonhando ter doula, SUS não aceita doula, essas coisas, né? Só a voluntária, né? Você não pode ter. Uhum. Então, É. uau, né? Taca ali homeopatia, terapia floral, né? Foi assim que Taca tudo floral na começou, Lise. né, Flá? Eu E lembro graças a Deus, pode falar. Não, eu lembro que durante a gestação, nos atendimentos de terapia floral, esse foi um tema bastante recorrente, esse medo do futuro, o que vai acontecer? Vou conseguir parir no SUS? Vou ter que abrir mão do parto domiciliar, que eu queria tanto, né? Isso apareceu bastante nos atendimentos de pré-natal que a gente fez, né? Sim, mas deu uma estabilizada, deu tudo certo, no fim tudo fluiu, né? Quando a gente, né, mentaliza também e vai se equilibrando, vai entrando em sintonia, o universo também vai colaborando, Confio. né, Flá? É, E aí, então, desde a gestação, tomei os florais, depois no puerpério, eu me lembro que, meu Deus, que fase, verdade. né? O puerpério. Para Nossa. toda mulher, o que a gente vê é tenso, porque é muita mudança, é muito hormônio, é muita novidade, é até certos lutos, né, Flá? Aham, E sim. você É também muita coisa ajudou para elaborar bastante. junto, né? E o legal é que teve até um floral coringa, assim, que eu colocava na água da família, né? Depois, Rescue, se né? puder falar sobre ele, porque, né, todo Uhum. mundo tá se ambientando com a chegada da criança, então eu acho bem legal ter essa oportunidade, né? Mesmo não sendo a pessoa que fez o acompanhamento, que a Flávia faz umas perguntas assim, tipo, que você não entende depois, como é que com tão poucas perguntas ela acerta exatamente. Depois ela fala para que serve cada uma das opções ali Das que ela escolheu. essências. E, cara, você fica falando assim, é muito interessante, muito mesmo. Então, toda mãe precisa, né, saber que existe mais essa opção de terapia, que é algo da natureza e tal, né? Então, conta um pouquinho pra gente, Flá. O que são os Uhum. florais, como eles atuam. Então, os florais de Bach foram criados pelo Dr. Edward Bach. Ele era um homeopata, olha, veja só. Ele era um médico homeopata, né, lá em Mont Vernon, no Reino Unido. E ele começou a perceber que algumas flores, que algumas flores tinham algumas energias potentes. E aí ele começou a tentar alguns métodos para fazer com que a gente consiga se beneficiar dessa energia das flores, né? E aí ele foi experimentando nele mesmo. Ele desenvolveu os métodos florais, são 38 essências, e ele foi experimentando nele mesmo e foi percebendo o que ele sentia, como ele se comportava, que pensamentos vinham.
E aí nisso ele foi elaborando toda a teoria dos florais de Bach, né? Então, são 38 essências, cada uma trabalha de um jeito as nossas emoções, os nossos sentimentos. Os florais de Bach, eles atuam especificamente na esfera mental, né? Nas nossas emoções, em como a gente sente, na nossa personalidade. Então, se, por exemplo, a pessoa tiver alguma doença física, o floral não vai atuar diretamente nessa doença física, mas vai atuar no mental que provavelmente tem alguma coisa a ver com aquela doença. Então, por exemplo, eu tô com uma úlcera, uma dor de estômago, e essa dor de estômago é causada por ansiedade com o futuro, e aí então a gente vai tratar emocionalmente com os florais essa ansiedade, essa preocupação excessiva com o futuro, e aí cada sentimento, cada emoção, ela tem o seu floral específico, né? Então, assim, é difícil, por exemplo, da gente falar assim, um floral, por exemplo, é para medo. Tem vários florais para medo, então é até difícil a gente acabar escolhendo os florais se a gente não tiver um certo conhecimento sobre eles. O Dr. Bach, ele sempre quis que a terapia floral, que o sistema floral de Bach fosse uma terapia acessível para as pessoas, para que cada um pudesse praticar o cura-te a ti mesmo, né? Para que fosse uma coisa fácil, acessível, fácil das pessoas entenderem, para que cada um pudesse lançar mão disso. Mas para isso também a pessoa precisa estudar um pouco, né? De cada floral, né? Como eu estava dizendo, por exemplo, para o medo, tem vários florais para medo, né? Então, por exemplo, tem um para medo de coisas conhecidas, coisas que a gente consegue nomear. Tem um para medo de que aconteça coisas com os nossos entes queridos. Então, são dois tipos de medos diferentes, mas, né, a pessoa tem que conseguir identificar que tipo de medo que ela está sentindo. Tem um outro que é para pressentimento. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas eu não consigo identificar o que é. Então, tem um outro floral para isso. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento de si, do que está sentindo, para conseguir expressar isso e escolher as melhores essências, né, para fazer o seu vidrinho de tratamento, né? Legal. É, eu não sei se eu soube expressar bem, mas eu tenho certeza que você soube, você captou bem certinho. Eu acho que teu olhar clínico como psicóloga talvez facilite um pouco também, né? Também a Essa gente não consegue tirar a psicóloga da seleção. gente. Mas aí a gente vai Uma pergunta, cavucando, a gente vai perguntando, esmiuçando, né? Tirando uma dúvida ou outra, e a gente consegue devagarzinho tentar entender qual floral que vai ajudar, que melhor vai ajudar naquele momento. né? Essas coisas de mãe que a gente nem tá entendendo direito o que que tá rolando e, né? Você conseguiu pescar, pelo menos no meu caso, e eu acho que na maioria. Né? E Flávia, uma das perguntas que surgiu aqui foi em relação à diferença. Qual que é a diferença do floral que você faz, né, através dessa consulta, dessa análise, com aqueles florais que tem prontos quando a gente Ah, vai? os que ficam no balcão da farmácia, né? Para É, TPM, isso. para ansiedade, né? Sei. Então, eles são bons, né? Assim, depende também da empresa que fabricou eles, que seja uma empresa que tenha usado os métodos do Bacenter lá da Inglaterra, né? Então, assim, que sejam florais originais, a começar por aí, né? Agora, o que pode acontecer, por exemplo, por exemplo, floral do estudante, né? Que eu sei, acho que tem alguns, né? Por exemplo, floral do estudante. E aí uma pessoa tá lá e fala, tô com dificuldade de estudar, então eu vou comprar esse floral do estudante para ver como é que ele pode me ajudar, tal. Só que essa pessoa tá com medo da prova, com medo de não conseguir se formar, com algum tipo de medo. E, por exemplo, no floral do estudante não tem nenhum floral para medo, né? Naquele buquê que tá lá pronto, não tem nenhum floral para medo. Nesse caso,
pode não ajudar, entendeu? Então, assim, assim como, por exemplo, se tiver lá nesse buquê, por exemplo, preocupação com relação ao futuro, e a pessoa está realmente sentindo uma preocupação com relação ao futuro, ela vai se beneficiar. Então, como não é um tratamento, não são, as essências não foram escolhidas especificamente para cada pessoa, elas podem não fazer efeito. E aí, o que acontece se não fizer efeito? A pessoa vai sair falando, ai, nossa, floral não é bom, Funciona. não faz efeito. Então, assim, tem o ponto positivo e tem o ponto negativo, né? Então, assim, Uhum. caso pode ser que a pessoa compre e, nossa, seja muito bom. Por exemplo, eu já tive experiências com clientes minhas que acabaram tomando um floral pronto, fazia atendimento comigo, mas na época ela não estava conseguindo vir ao atendimento, e aí ela comprou um desse de farmácia e foi muito bom. E tinham exatamente as essências que a gente costumava trabalhar em terapia. Então, para ela fez super bem, mas poderia não ter feito. Se ela não tivesse escolhido aquele especificamente, se ela tivesse, por exemplo, escolhido um de depressão, mas que a depressão dela não tivesse a ver com aquelas essências que estão lá. Então, assim, é bom, pode ser bom, mas pode não ser bom. E se não for bom, Sim. se não fizer o efeito que a pessoa deseja, ela pode sair falando por aí que os florais não fazem efeito, que não são legais, que não ajudam em nada. E aí isso não contribui em nada. Uma coisa que ela poderia se beneficiar, ela vai acabar não acreditando naquilo e às vezes até induzindo outras pessoas a não acreditar também, né? Né? Não, de fato, é tão importante, né, a gente fazer tudo personalizado, né? Cada pessoa tem as suas particularidades, né? Então, realmente, quem puder consultar um especialista é melhor, né? É, E falando, porque. que nem você deu um exemplo, né? Que pode ajudar um estudante e tal. Como que poderia ajudar um bebê? Em quais aspectos que o floral. Bebê pode tomar? Primeira pergunta de todas. Vamos E a começar, partir né? de Por aí. quando? E para quê? Conta pra gente. Então, os bebês podem tomar. A gente tem que tomar cuidado com a questão do conservante, né? Peraí, vamos começar lá do começo. Se uma mãe toma um floral e amamenta o bebê, aquelas essências, aquela energia das essências acaba passando pelo leite materno e beneficiando o bebê também, né? Então, a começar por aí. Então, se a mãe não quiser dar o floral para o bebê, ela pode tomar o floral que for indicado para o bebê, que vai passar para o leite materno e logo o bebê vai se beneficiar com aquilo também. Agora, os bebês acima de 6 meses, que já começaram a introdução alimentar, eu sempre oriento a diluir. Então, os florais são feitos geralmente com conservante. Então, a gente usa o brandy, que é conhaque, né? Que tem um teor alcoólico. Ou a gente usa a glicerina, que é bem doce, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado com o paladar doce, porque a gente não pode dar doce para criança com menos de 2 anos, certo? Então a gente tem que ter todos esses cuidados. E pode usar Bom, também o enquanto vinagre. mãe, enquanto mãe, deixa eu contar um relato aqui da Carol, da minha filha. A princípio eu misturava na água, mas um belo dia que ela pegou e experimentou sozinho, nossa, agora ela não pode ver, eu tenho que Nunca mais. esconder, eu tenho que Eu esconder também. o vidrinho, porque ela quer toda hora, assim, tipo, meio que viciou. Eu já cheguei a fazer o E, né, floral pro meu filho, ele bebeu assim na hora que eu acabei de fazer. Ele virou o vidro assim, poxa, vou ter que fazer de novo. é gostosinho, né? Mas enfim, pode seguir o raciocínio, desculpe atrapalhar. Imagina. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Para não viciar o paladar da criança com o doce. E não, eu tenho que tomar cuidado com a questão do teor alcoólico. Então, eu sempre indico fazer ou com teor alcoólico pequeno, e aí a gente tomar bastante cuidado com a conservação dele, né? Ou mantém em geladeira, mantém em um local fresco, né? E aí, mesmo assim, eu sempre oriento a diluir na água. Então, a pessoa vai sempre tomar 4 gotinhas do vidrinho de tratamento, por exemplo. Então, ela vai pingar essas 4 gotinhas em um tiquitinho de água. E aí, ela não precisa dar essa água inteira para a criança de uma vez só. Ela pode pegar um conta-gotas ou
um copinho de transição ou o que ela quiser, uma colher dosadora, e dá umas gotinhas, uma seringa até, e dá umas gotinhas na boca da criança, que a criança já vai estar ingerindo a dose. Então, não necessariamente precisa pingar na boca da criança. Então, eu sempre oriento para que seja feita a diluição, para a gente tomar cuidado com isso, com a questão do álcool, com a questão do doce da glicerina e com a questão do vinagre de maçã, que também pode ser usado como conservante, mas vinagre é ruim, né? Então, aí a gente mistura vinagre com água, É fica um ruim, negócio bem... né? Ajuda a formação do paladar. Também não é Então, tudo ruim, isso é mais é, difícil, desafiador. Acho que as primeiras ofertas, né? Com então, certeza, e bem assim, desafiador. eu sempre ofereço o vinagre como última opção, assim, que a pessoa não tem outra opção, aí a gente faz com vinagre, a gente toma um pouco mais de cuidado, porque não é um paladar muito, muito legal, para criança principalmente, né? Pois é, né? Mas e conta como, em que situações que um bebê poderia fazer uso dos florais? Uhum. Olha, em qualquer situação que a gente consiga identificar mais ou menos o que o bebê está sentindo ou expressando. Por exemplo, temos lá um recém-nascido que a mãe percebe que é muito assustadiço, sabe? Qualquer coisa ele se assusta ou que tem medo de altura. Por exemplo, o meu filho mais velho, quando ele era bebezinho, a gente percebia que ele tinha medo de altura. Então a gente, sabe aquelas brincadeiras que a gente pega e levanta o bebê pro alto, lá, 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 vai brincar? Ele morria de medo. E geralmente é uma coisa que as crianças adoram, que os bebês gostam. E ele morria de medo. E quando a gente descia a escada com ele no colo, ele agarrava na gente assim e morria de medo de descer a escada. E aí nós percebemos que ele tinha então um medo de altura. E aí oferecia o floral para medo para ele e resolvemos assim muito rápido. Foram nem 2 meses, a gente já percebia que ele já não tinha tanto medo, que a gente já conseguia brincar, que ele já conseguia estar em lugares altos assim e já não sentia tanto medo. Então esse é um exemplo. Outra coisa, por exemplo, o sono, que é uma queixa recorrente, né, dos bebês que não dormem bem. Então, por exemplo, se a gente consegue perceber o motivo pelo qual o bebê não consegue dormir bem, vou dar um exemplo. Ele não dorme bem porque ele fica com a cabeça agitada, quer estar em salto de desenvolvimento. Fica lá treinando o salto e fica... Sabe aqueles bebês que acordam de madrugada e começam a bater palminha? Para treinar, bater palminha? Bem, Então, bem. Acho que a né? maioria aí Então, sabe, né? muito. Então, é um bebê que provavelmente não consegue parar de pensar naquilo. Então, a gente pode entrar com floral para que ele diminua o fluxo de pensamentos, clareie um pouquinho as ideias, para que ele consiga relaxar e dormir. Ou, por exemplo, um bebê impaciente que não... Deu uma travadinha. Flávia, Oi? deu uma travadinha. Travou para vocês também, pessoal? Se você puder voltar, porque eu voltar quando você falou que o bebê é impaciente. Ixi, travou de novo aqui. Será que foi só para mim que travou? Tá, eu vou fazer assim, Flávia. Não sei se você tá me ouvindo. Eu vou tirar você e vou te convidar de Oi, novo. tá bom. Ah, mas agora melhorei. É Se porque travar tem... de novo, eu Ah, vou fechar. Você me ouviu enquanto estava travado? ouvi. Mas foi para todo mundo mesmo que travou. Se acontecer de novo, daí eu fecho e convido de volta. Tá bom, combinado. Vamos só anotar Tá as bom? perguntas aqui para a gente poder responder, mesmo que a gente feche. Já anotei. Tem 4 perguntas já que eu anotei. É, a P da Mari, eu não sei se é assim que fala, tá fazendo bastante pergunta aqui, vamos tentar responder Será que eu todas. perdi? Ah, então tá. E a Rosana também sugeriu, se você tiver o 4G no celular, ao invés da Do internet Wi-Fi? Wi-Fi, também
Às vezes É eu só melhor? uso 4G para fazer live. Aham. Ah, não Ela trava sabia. menos. Mas será que se eu mudar agora ele não vai desconectar, me desconectar? Vou deixar assim. Aí se travar de novo, você faz isso e eu te chamo de volta. Combinado. Combinado? Tá bom. Combinado. Aham. Você quer Então, voltar no raciocínio do bebê ou você quer responder as aham. perguntas? O que você prefere? Vou voltar rapidinho, vou passar rapidinho, então, para quem não pegou. Tá. Por exemplo, um bebê que é impaciente, que não consegue esperar 10 segundos a mãe tirar a blusa ali, colocar o seio para fora. Então, a gente entra com um floral para impaciência, por exemplo, né? Então, tem várias coisas que a gente consegue identificar nos bebês que a gente consegue entrar com os florais e tratar, né? Mesmo os bebês recém-nascidos, por exemplo, bebê que às vezes passa por algum parto um pouco traumático, a gente pode entrar com floral para trauma, por exemplo. E daí isso já vai dar uma relaxada no bebê, ele vai conseguir elaborar melhor esse trauma. Então, serve para, desde recém-nascidos, a gente consegue identificar de um jeito ou de outro o que ele provavelmente está sentindo. Ai, maravilhoso. Bom, e já que o assunto é sono e que nessa fase onde eu vivi essa transição da situação do sono da minha filha, que mesmo com 2 anos ainda acordava tipo 6, 7 vezes por noite, e eu resolvi que era hora de mudar, né? Eu entrei com consultoria, com vários processos, e um dos processos foi a terapia floral, que você me ajudou, né, Flá? E aí o assunto do sono é um assunto que mexe muito com as mães, né? Afinal de contas, todo mundo merece Demais. dormir. E é uma pergunta que rolou aqui, né? Por exemplo, tem o Rescue Baby, né? Que deve Uhum. ser meio um coringa para bebês que já Sim. tem pronto nas farmácias, Uhum. né? Isso, ele é Aí feito justamente alguém com a comentou, glicerina. é, alguém comentou que está dando, que conhece alguém que está dando esse Rescue Baby para sono, para o bebezinho, já faz uma semana e não mudou nada, não está adiantando. O Uhum. que você recomendaria? Eu acho que deveria Vamos lá, o fazer que que você acha? né, Um algo mais personalizado. personalizado, né? Sim, às vezes as essências que estão no Rescue, vou falar um pouquinho do Rescue então, vamos lá. O Isso, fala, Rescue, fala. ele é feito com 5 essências, dessas 38, o Bach selecionou 5 para colocar para fazer um buquê específico, e ele é um floral meio que coringa, né, para emergências, para situações de estresse agudo e para situações extremas. Então ele pode ser tomado tanto, por exemplo, antes de uma live, por exemplo. Vou te contar minha primeira live, estava super ansiosa. Poxa, que você não Tomei avisou, tô Rescue, tomando normal, não tô tomando Rescue. tomei o Rescue, por exemplo, antes de uma prova, ou depois de algum evento traumático, sei lá, um acidente de carro, alguma coisa assim. Mas ele também pode ser usado junto do tratamento floral com o vidro de tratamento específico da pessoa. Então, ela pode tomar, por exemplo, o Rescue, estou numa depressão profunda, estou super mal, pode tomar o Rescue, por exemplo, de hora em hora, que vai fazer super bem, né? Não precisa tomar só nos casos pontuais. Então, ele é muito coringa. E ele ajuda também nessa questão do sono. Dá antes do sono, mas ela pode dar também durante o dia. Então, vamos supor, às vezes esse bebê não está conseguindo relaxar com o Rescue uma dose por dia antes do sono. Entendeu? Às vezes esse bebê precisa de mais doses por dia. Ou às vezes pode acontecer desse bebê não estar precisando de nenhuma essência que está dentro do Rescue, nenhuma das 5. Às vezes o que ele precisa é outra coisa, entendeu? E aí ele não vai fazer o efeito. O que acontece quando a gente, que é uma pergunta bem recorrente assim durante a terapia floral. O que acontece se eu tomar uma essência que não é para mim, que não é para mim naquele momento? Ela simplesmente não vai fazer efeito. O floral não tem contraindicação que vai, eu vou tomar um floral e eu vou ficar mal, ou então, eu vou tomar um floral, eu sei lá, para perfeccionismo. Efeito E aí, colateral, assim, né? não tem. Entendi. Então, assim, a única coisa que vai acontecer se você tomar um floral que não é para você naquele momento,
é que ele não vai fazer efeito, aquela essência não vai fazer efeito. Então vamos supor, você colocou lá num vidrinho 6 essências e uma não era para você. Ah, só aquela não vai fazer efeito, as outras vão fazer. Então, o que pode estar Uau. acontecendo? O que pode estar acontecendo é que ou todas, ou a maioria das essências que estão no Rescue, que tá dando para aquele bebezinho, não esteja sendo próprias para ele naquele momento. Talvez ele esteja precisando de outras. Entendeu? Então, a colega que fez essa pergunta, que falou que é uma prima, alguém da família, se puder indicar de repente um profissional, a Flávia está aí, Uhum. né, à Eu disposição faço consulta para online. fazer uma consulta. E outra coisa que eu acho importante frisar, Flá, é que, claro, o floral vai dar essa equilibrada nas emoções. Mas também Exato. existem atitudes, de repente também procurar alguém que seja especialista na questão do Uhum. sono, né? Que tenha a ver com os Isso. princípios que você acredita também, né? Que possa Uhum. organizar, te ajudar a organizar tudo isso, Isso. né? Não é Ajustar a só questão da achar que vai ter uma rotina, coisa mágica, né? que é um Isso, milagre, não é rotina. milagre. Rotina, né? Não adianta. Às vezes a gente tem Estabelecimento da rotina, exatamente. resistência, às vezes o problema não é o bebê, é a família que não quer mudar a Uhum. sua rotina, né? Que não quer desligar o telejornal, né? Que não quer Uhum. a Ou, por televisão à exemplo, noite, fazer enfim. adaptações em casa. Por exemplo, cama compartilhada ou amamentar deitada. Então, às vezes são algumas adaptações pequenas que fazem uma grande diferença na qualidade de vida da mãe e do bebê, né? Por exemplo, quem amamenta deitada, a chance dela dar uma cochilada e dormir junto com o bebê e aproveitar essa soneca do bebê é muito grande, é maior do que quem Sim. tá lá amamentando sentada no vucu-vucu do dia a dia. Então, às vezes, são Ah, que questões legal. pequenas que a gente faz uma adaptação e junto com a questão da rotina e aí o tratamento floral, podem casar uma coisa com a outra, né? Que legal. Ó, o pessoal tá elogiando, tá gostando muito, é um assunto E... muito interessante. E até a moça que fez essa pergunta sobre a questão do sono, que foi alguma parente, foi essa parente que indicou, porque essa pessoa não poderia estar assistindo nesse momento e pediu para Ah, a prima ela anotar tá e falando que ela perguntar conhece o meu tudo. trabalho. Que legal, né? Olha só. Outra Depois você pergunta passa que tudo foi para feita, ela. isso mesmo. Mas a gente vai gravar também, vai ficar no IGTV salvo Isso, e, né? isso. Depois ela pode assistir. Uhum. Outra pergunta é se tem horários específicos para dar, como que funciona essa questão? Então, os florais, eles atuam de acordo com a frequência e a regularidade que a gente toma. Não é pela quantidade. Não tem nada a ver com alopatia, com medicina tradicional. Então, quanto mais frequente você tomar, quanto mais regularmente você tomar, as chances dele fazer um efeito melhor é maior. Então, por exemplo, não adianta a pessoa falar assim, eu tô tomando floral, tem que tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. E aí, então, nossa, hoje eu esqueci de tomar, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa à noite, esqueci de tomar, eu vou tomar 16 gotas. Tudo junto, de uma vez só. Ah, Vai funcionar? Não vai adiantar, porque ela vai estar tomando como se fosse uma vez ao dia. Não adianta tomar as 16 gotas. A pessoa pode virar um vidro inteiro na boca, que vai equivaler a uma dose. Então, o ideal é que ela tome 4 vezes ao dia ou mais. As 4 vezes ao dia são o mínimo que a gente sempre recomenda. Agora, depende muito de como a pessoa tá. Por exemplo, se a pessoa tá lá numa depressão profunda, não consegue se mexer, não consegue sair da cama, eu vou orientar ela a tomar de meia em meia hora, de uma em uma hora, até ela conseguir se reerguer, se restabelecer, e aí a gente começa a ajustar a dose, numa dose que fique confortável para ela. Porque também não dá pra gente passar o dia inteiro tomando floral, a gente tem outras coisas para fazer, né? Então não é fácil a gente ficar lá o dia inteiro e durante um mês tomar o floral de hora em hora. Vai andar com o floral no bolso, né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Então a gente
Dependendo do estado da pessoa, a gente dá uma recomendação, mas no geral são 4 vezes ao dia, no mínimo, né? Ou o E resto quanto que pode ser dado pontualmente. Legal. Desculpe te cortar. Imagina. É que outra pergunta que apareceu foi em quanto tempo que começa a se perceber já o resultado do tratamento? Ah, é o máximo. Então, eu digo sempre que depende da sensibilidade da pessoa. Então, uma pessoa que se conhece bastante, uma pessoa que se observa, que, que percebe seus pensamentos, percebe suas emoções, é lógico que ela vai perceber uma mudança mais rápido do que uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não sabe o que sente. Essa vai demorar um pouquinho mais para perceber. E também tem a ver com a sensibilidade energética da pessoa. Por exemplo, nas crianças, assim, é muito rápido. Às vezes, na primeira dose que você dá para a criança, você já sente uma diferença. A criança, nossa, já está diferente. Meu, eu estava até agora aqui, causando confusão, e agora, nossa, tá super bem. Então, às vezes, a criança, assim, no primeiro dia, geralmente a criança é mais sensível, né? Então, logo a gente já percebe. Com o adulto, depende muito de como ela se percebe, como a pessoa, se ela se observa. E às vezes acontece também, às vezes de uma pessoa que não se observa, mas a família percebe, é muito engraçado, né? Às vezes chega alguém no retorno e fala assim, Flávia, eu achei que não mudou nada, nossa, ai, não fez efeito, não deu muito certo. Mas a minha esposa me disse que eu tô super paciente e que agora eu tô mais proativo e que eu tô conversando mais, mas eu não percebi, mas ela falou que eu tô assim. Então quer dizer que fez efeito, né? Mas a pessoa mesmo não percebeu. Mas quem convive com ela sempre acaba percebendo. Então eu escuto muito relato de quem convive, né? Quando a pessoa fala assim, ah, eu não percebi nada, eu sempre pergunto, ah, fulano que mora com você, seu esposo, sua esposa, eles perceberam alguma coisa? E sempre acabam Bom percebendo. parâmetro. É É. ótimo parâmetro. Eu percebi assim. Ó, tem uma pergunta aqui da. Ai, a Isa! Oi, Isa! Isso, é. Tava Ah, anotando ela aqui. posso ler aqui, ó? Tenho que tomar 16 gotas por dia. Posso diluir 8 gotas na minha garrafa de água e ir tomando ao longo da manhã e faço o mesmo processo à tarde? Isa, tem uma notícia melhor para você. Você não, o total não são 16 gotas por dia. São 4 gotas em cada dose que você tomar. Então, vamos supor, se você pingar 4 gotas numa garrafa de água, que é o que eu faço, gente, ó. Minha garrafa tá aqui, ela tem até mais de 1 litro. Desculpa, mais de meio litro, menos de 1 litro, ela tem acho que 750. E aí eu pingo 4 gotas do meu floral de tratamento, só 4. Cada vez que eu der um gole nessa água, eu vou estar tomando uma dose. Então, eu não preciso colocar as 16 gotas num dia inteiro, entendeu? E eu só vou renovar as gotas quando eu renovar a água dela. Quando essa água acabar e eu for encher a garrafa, eu pingo mais 4 gotas. Agora, se essa água durar um dia inteiro para mim, eu vou ter tomado vários golinhos e várias doses e eu só pinguei 4 gotas. Então não precisa ser as 16. Você pode pingar 4 de manhã. Eu costumo fazer isso. Eu tenho a minha garrafa com floral e aí eu tenho outra garrafa maior, porque eu bebo muita água, gente. Eu amamento e eu bebo assim mais de 2 litros de água por dia. Quase 4. Importante. Eu bebo água demais. Então, eu vou dar uma dica nutricional. As pessoas precisam de 30 ml de água para cada quilo que ela pesa. Então, já é uma dica que pode misturar as gotinhas do floral na quantidade de água adequada já Né? para E já a tomar sua durante o dia nutrição. inteiro. O que eu geralmente faço, eu tenho essa garrafa com o floral e tenho uma outra sem nada. E aí, então, eu bebo um pouquinho da outra e dou uma bicadinha na de floral. Então, essa de floral, eu dou vários golinhos durante o dia. E a outra que eu bebo mesmo. E vou lá e encho o estômago de água. Então, não precisa necessariamente ser as 16 gotas. Agora, se você pingou 4 gotas, chegou na metade da garrafa e você completar a água sem pingar de novo, a água daquela garrafa já tem o floral, já tem a informação lá dentro da garrafa. Então não precisa pingar de novo.
só quando a água acabar e você colocar uma água nova. Tá bom, Isa? Que bom Respondido? saber disso. É libertador, porque fica um gosto Ah, forte de álcool. Eu que não então. sou acostumada, Depende eu da ficava concentração. repondo também. A mesma dúvida da Isa. Uhum, depende da concentração do floral que É. você usa também. Se você pega direto um vidro de floral estoque, eu até trouxe aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Um vidro desse aqui, que é o floral estoque que vem lá do Bacenter. E ele é conhaque puro, então você pode usar ele também, pingar direto na boca, como você pode pingar na água e tomar uma dose, e a gente faz os florais de tratamento, os vidros de tratamento personalizado, a gente faz com esses aqui também. Então não é a quantidade de gotas que vai fazer efeito. Uma vez que tem aquela informação na água, ela já vai fazer o efeito, entendeu? Então eu posso virar esse vidrinho inteiro na boca, ou posso virar o vidrinho inteiro na minha garrafa de água, é a mesma coisa que eu pingar 4 gotas, entendeu? No caso do estoque, é recomendável pingar 2 gotas só, tá? No vidro de tratamento são 4, mas o estoque são só 2 gotas. Ele é bem mais concentrado com álcool, porque ele é só no conhaque. Só que ninguém vai ficar comprando, eu tenho esse, aí tenho o outro aqui, vou ter lá 10 florais, 5 meu, mais 5 do marido, mais não sei quantos dos filhos. E cada vidrinho desse aqui, hoje em dia, tá numa média de R$ 120, cada vidrinho desse. É super, pensa, vezes 38. Mas é E tão mais o baratinho, resto. quando eu compro de você, é tão baratinho. É Nossa, barato, moça. né? Então, quando a gente É faz o... sustentável, porque rende bastante, pelo jeito. E agora Rende você ainda bastante. falou que vai render E mais se diluir da Exato, forma correta, exato. né? Eu sempre oriento fazer assim, porque quando a pessoa fala assim, Flávia, eu posso repetir a fórmula no mês que vem, se eu estiver bem? Pode, você pode inclusive continuar com esse. Se ele foi feito com uma dose de conservante que vai durar 2 meses ou 3 meses, dependendo da porcentagem do conservante e do conservante que a gente coloca, eu falo, você pode economizar o floral. Então você não precisa pingar Sim. cada dose, as 4 gotas direto na boca. E evita também que a gente pingue na boca, encoste a cânula, o conta-gotas na boca, na mão. Acontece. Isso Quando eu vou dar para Carol, contamina. acontece bastante. Contamina. Daí eu tenho que E o que lavar acontece bem. muito com a criança é assim, você tá lá, começa lá, a criança tá lá com a boca aberta, sei lá, 1 gota, 2, na terceira ela já fechou a boca com conta-gotas dentro, já virou uma bagunça. Aquele conta-gotas ficou É, contaminado, e aí se você volta ele pro vidrinho, vai contaminar mais, ele vai mofar mais fácil, né? Fora que a nossa respiração também. Então, se você pinga direto na boca, tá lá respirando, a nossa respiração também vai contaminar a cânula, né? Então, eu sempre oriento para pinga na água, ou pinga numa colherzinha, né? Tem uns jeitos que a gente, uns macetes assim, que a gente consegue melhorar o nosso relacionamento com o floral. E aí, pingando 4 gotas na garrafa, você economiza pra caramba, pois né? é, não tinha pensado nisso, não sabia disso. Na verdade, nunca tinha perguntado. Obrigada, Isa, por ter perguntado. E outra coisa que é bem interessante, uma pergunta interessante que a Rosana fez, se uma pessoa que é dependente química, tipo do álcool, ela Uhum, deveria usar um floral de repente com outro conservante ou teria sim. algum A problema? pessoa que. Alguém que tenha problema na ingestão do álcool, não é recomendável que use o conhaque como conservante. E aí a gente tem as outras opções, que é a glicerina ou vinagre de maçã. Ou, em último caso, também a gente pode fazer sem o conservante, mas aí ele vai durar muito pouco, ele tem que ser conservado em geladeira e vai durar coisa de 1 semana. Então não vale a pena. Eu geralmente eu oriento a fazer com a glicerina. E aí, se a pessoa, não, mas eu não gosto do doce, não quero doce na minha boca, dilui na água. Ou mesmo assim, a pessoa tem problema com álcool, mas não é tanto. Então, se ela quiser fazer com conhaque, mas diluir na água, não tem problema nenhum. Desde que a pessoa se controle, né? Eu digo assim, não vai beber o vidro direto, entendeu? Então, tem algumas Tá. alternativas. Flá, e voltando na questão dos bebês, que a gente estava falando que pode ajudar a questão do sono,
Uhum. Outra das perguntas foi se pode ajudar, por exemplo, para criança que tem a PLV, que tem alergia, alguma situação assim, ou seria mais a homeopatia, ou não seria o caso. Uhum. Então, os florais, eles não atuam diretamente no físico. Então, ele não vai atuar, por exemplo, na dermatite atópica, na alergia, na PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Ele não vai atuar diretamente nisso. Mas, por exemplo, se a gente percebe, meu bebê fica com a dermatite atacada, por exemplo, quando ele fica irritado. Se a gente conseguir perceber isso, um floral para irritação pode ajudar, né? Se for só isso, por exemplo, meu bebê só tem alergia, dermatite atópica ataca só quando ele fica irritado. Aí um floral para irritação ajuda. Mas se a gente não conseguir identificar, ou geralmente é algum evento externo, por exemplo, no caso da dermatite atópica, do calor, do suor, da pele ressecada, nesse caso é melhor que entre com uma terapia homeopática. Porque a terapia homeopática, ela atua no mental, no emocional, no energético e atua também no físico. E aí, nesse caso, a terapia homeopática é mais indicada. Quer falar um pouquinho sobre a diferença da terapia floral, homeopatia? Uhum. Então, homeopatia, nossa, foi um sonho realizado quando eu consegui cursar. É uma terapia maravilhosa, né? Então, a terapia homeopática, ela usa produtos da natureza, do dia a dia, né? De tudo. Você pode fazer homeopatia com tudo, tudo, tudo. Com partes, com secreção do corpo, animais, insetos, tudo. Até com placenta, eu fiz a homeopatia da minha placenta. Então, Uau! essas homeopatias, essas substâncias, elas têm um jeito específico de fazer, né? Tem as dinamizações, e aí elas têm as sucções, que a gente chama, que são batidas sequenciais, assim, né, num local. Então, a farmácia tem o jeito certo de fazer, mas resumidamente a gente pega uma gotinha da tintura mãe, põe em 100 gotas, em 99 gotas do concentrado de álcool, né? Numa concentração específica, e succiona lá 100 vezes, aí é uma potência centesimal hahnemanniana, que é o CH, né, que a gente fala. Então, assim, e cada dinamização tem o seu jeito de fazer. Esse medicamento, ele vai atuar na gente nas formas mais sutis. Então, por exemplo, ele vai atuar ao mesmo tempo na esfera física, na esfera mental, emocional e energética. Então, por exemplo, eu trabalho com homeopatia clássica e a gente leva muito em consideração os aspectos emocionais das pessoas. Eu diria que até mais. Quando eu faço um atendimento homeopático, eu procuro sempre entender como aquela pessoa funciona emocionalmente, como que é a personalidade dela, as coisas que ela gosta, o que faz ela reagir, de que forma ela reage às circunstâncias da vida, positivas e negativas. E também leva em consideração, por exemplo, sonhos, pensamentos que são recorrentes, sensações físicas. Por exemplo, eu dou sempre esses exemplos, as pessoas falam, nossa, mas esse povo é louco. Por exemplo, uma sensação, eu tenho a sensação de que minha língua é de madeira. Eu tenho a sensação de que eu tenho uma terceira perna. Eu tenho a sensação de que tem alguém andando atrás de mim. Eu tenho a sensação de que eu vou ser atacada por alguém com uma faca. São sensações peculiares, né? E a gente leva muito isso em consideração, porque isso é da esfera energética, sensível da pessoa, né? E isso, às vezes, acaba definindo qual medicamento a gente vai utilizar. E aquele medicamento, ele vai atuar de forma da pessoa como um todo. A gente não vai dar, por exemplo, assim, eu tô com uma dor no pé. E aí eu vou tomar uma homeopatia X para dor no pé. Aí você lá tá com dor no pé, e aí você toma a mesma homeopatia X para dor no pé. Ela vai funcionar? Pode ser que não, pode ser que sim. Pode ser que você precise da mesma substância que eu, mas muito provavelmente não acontece. Então,
vários tipos de dores no pé, por exemplo, a gente usa substâncias diferentes, entendeu? Por exemplo, a gente modaliza. Ai, dói, tenho dor no pé. Tá, mas como que é essa dor? Uma dor picante? É uma dor ardente? É uma dor latejante? Dói em cima, dói embaixo, dói o direito, dói o esquerdo. Isso tudo a gente vai modalizando e a gente vai diferenciando para a gente conseguir encontrar um medicamento que vai ajudar a pessoa num todo, que vai ajudar ela por inteiro. E aí a gente vai, decorrente disso, a gente vai ajustando a dose, e aí vendo se aparece alguma outra coisa, algum outro sintoma. Então a pessoa começa um ponto positivo, por exemplo, é que a pessoa começa, ai, nossa, eu tô com umas sacadas mentais que eu não tinha antes, começando a perceber umas coisas que eu nunca tinha percebido, estão aqui na minha cara. Então isso são sintomas de cura, quer dizer que a pessoa está se reequilibrando, está conseguindo se energizar de uma forma positiva, né? Então tem vários sintomas de cura. Às vezes as pessoas se curam, por exemplo, em sonhos, né? Então a pessoa sonha e aquele sonho, ela percebe que ela acabou de resolver um problema de, sei lá, trauma na infância dela através daquele sonho. Então também é um sintoma de cura. É muito profundo, a homeopatia é bem profunda. E bebezinho pode usar a homeopatia ou só a terapia floral? Pode usar também. A homeopatia, para quem não quiser, nesse caso, assim, não é recomendável tanto que a mãe ingira, porque pode ser que ela não esteja precisando daquela substância que o bebê está precisando. Então, o recomendável, por exemplo, para bebezinho pequenininho, se a gente é recém-nascido ou até 6 meses, se a gente não quiser colocar na boca, né? A gente pode colocar no umbigo. Por que o umbigo? O umbigo foi um canal de alimentação, de transferência energética, de transferência sanguínea, de oxigenação, foi tudo pelo umbigo, pelo cordão umbilical da criança, né, conectada à placenta da mãe. Então, aquele local é um local sensível em que é feita a absorção. Em outras sugestões também pode passar na pele, pode passar nas têmporas ou pode passar em algum lugar mais específico, na nuca, se a pessoa não quiser ingerir. Mas eu sempre recomendo, porque a homeopatia também não é interessante que se faça sem álcool, porque ela também vai durar coisa de 1 semana. Então, mesmo que faça com 5% de álcool, eu recomendo que faça a diluição. Então, vamos lá, são 3 gotinhas, você pinga lá 3 gotinhas num tiquitinho de água. E você pega, dá 2, 3 gotinhas para o bebê. E aí isso não vai, o bebê não vai sentir o álcool que foi diluído, o bebê não vai sentir, né, o gosto, nem o cheiro do álcool, porque ele foi diluído. Então, com relação ao conservante, é seguro fazer dessa forma, mas se a mãe não quiser, a gente pode passar na pele, pode pôr no umbiguinho, na sola do pé, que a pele já absorve, né? Muito interessante. E para as mães, assim, em que aspectos? Porque a gente falou que pode ajudar a bebê em várias situações, né? Principalmente o sono e tal. Que mais? Que situações outras que de repente a gente esqueceu de falar do bebê e que situações que a mãe também pode, né, ter essa abertura para ser ajudada também por essas terapias? Por exemplo, uma fase que é bem desgastante para a família é o Terrible Two, né? Os dois, lá em torno dos 2 anos. Você sabe, né, Liz? Você tem uma ideia do que eu tô falando? Começa um pouco Às antes, vezes um as pouco birras, antes. né? A criança que entra em crise, naquela crise descontrolada, não consegue se reorganizar emocionalmente. Então, eu vejo muito, muito efeito com a terapia floral, né, no Terrible Two. E aí, assim, tem alguns aspectos que são mais comuns, e várias crianças têm aqueles aspectos, e tem os aspectos específicos de cada criança, né? Então, por exemplo,
A gente pode perceber crianças que estão nessa fase do Terrible Two, com dificuldade, por exemplo, de se adaptar à situação de crescimento dela, de amadurecimento emocional e cognitivo, e aí aquela criança não está conseguindo ligar uma coisa com ela, está crescendo, está se desenvolvendo emocionalmente, cognitivamente, fisicamente, mas as emoções não estão acompanhando, ela não está conseguindo se adaptar a essas situações novas. A gente pode dar um floral para ela se adaptar melhor. Ou, por exemplo, a criança tem raiva. Nossa, a criança, você dá uma negativa para a criança, você percebe que ela tem raiva, ira, que ela ficou possessa, tem cóleras violentas. A gente lança a mão de um floral para raiva, para ira, para cólera violenta, né? Ou então crianças que ficam extremamente impacientes, que a gente não consegue, a criança não espera um segundo, quer tudo na hora, senão, né, se joga no chão, né? Tem aquela, se joga no chão do shopping. Daí a gente entra com floral para Agora paciência, não, por né? exemplo. Agora não é mais o shopping, né? Ai, Agora é no ai. chão de casa mesmo. Mas falando nisso, eu não sei como é que tá o nosso tempo, eu esqueci de trazer um relógio aqui. Ah, eu Mas também. eu sei que você tem um projeto em relação ao Tá quase. Agora já é Covid. 8h27. É. Nossa, acho que vamos falar um Vou falar pouquinho dele, rapidinho. só para as pessoas Uhum. saberem que existe. Qualquer coisa a gente entra de novo, e daí quem conseguir assistir o final. Então, eu estou participando de um projeto que está oferecendo atendimentos gratuitos de homeopatia, de terapia homeopática para pessoas que estão com sintomas de Covid, confirmado ou não. Então, é uma iniciativa maravilhosa. Nossa, estou super honrada de fazer parte disso, né? É a União de Terapeutas Homeopatas. Então, se vocês entrarem no... Pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram da União dos Terapeutas Homeopatas. O arroba deles é Terapeutas Homeopatas. E você manda uma mensagem no direct ou no Facebook, um inbox, e pedindo que você quer que você está precisando de um atendimento, uma terapia para Covid, e aí é direcionado para os terapeutas que estão fazendo parte dessa iniciativa. Eu estou fazendo parte, Que lindo. comecei os atendimentos já faz umas 2 semanas, e está sendo muito legal. Porque assim, a gente atende pessoas de outros estados, com outras realidades, e aí a gente vê como é que tá lá a situação, é muito legal e é muito rico, porque também a gente pega pessoas com sintomas que são de Covid, mas às vezes não é muito comum ter, e daí a gente vê, olha, essa pessoa também sente isso, daí a gente vai lá pesquisar, olha, não, isso é um sintoma de Covid, mas sei lá, só 3% tem. É muito interessante. Então, os atendimentos são gratuitos, a gente faz o atendimento, depois faz um acompanhamento dessa terapia, né, com a pessoa, e é tudo gratuito, tudo de forma gratuita. A Ai, pessoa pode entrar lá no parabéns. arroba terapias, Parabéns. terapeutas, Muito legal. terapeutas homeopatas, arroba terapeutas homeopatas, da União dos Terapeutas Homeopatas. É bem bacana, assim. Nossa, estou muito Aproveita orgulhosa e de fazer fala parte. aonde encontrar você também, já que já está quase acabando. Só No falta meu acabar e arroba, você vai falar. no meu Instagram, arroba Flávia Dezen, Dezen. Pode me encontrar no Instagram, pode me enviar um direct, ou no Facebook, na minha página, que também é arroba Flávia Dezen. Ou pelo WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui, o DDD é 41 98505 4346. Pode me mandar um WhatsApp, eu passo todas as orientações, a gente marca uma consulta, passa os valores, tudo, e aí a gente faz um atendimento por videochamada. E assim, meu Instagram, eu alimento, não faz muito tempo que eu tenho, então eu alimento ele na medida que tá. Eu tô sozinha em casa com 2 crianças, então ele fica um tempo assim, sem muita movimentação, mas logo eu retorno os posts. Exatamente, Rosana, né? 98505, não, é 4346. Tá, Rosana? 4346 o final.
Que legal. Ah, já vai acabar. Eu queria agradecer muito, muito, Flávio. O pessoal Ai, gostou tô muito bastante. Acho que vai feliz. ajudar muita gente sendo mãe, sendo familiar, tendo, né, essa informação e se empodera para muita coisa. Obrigada pela tua disponibilidade e por ter, né, esse conhecimento e trazer para a gente. Um Ai, eu que beijo. agradeço demais, demais.